Quais os limites de impressão monetária para tirar um país da crise, para tirar o Brasil da crise? Será que todo esse dinheiro que os governos estão imprimindo, mundo afora, e que no Brasil o Banco Central diz que vai imprimir também, apesar de que nosso presidente está com até algumas dúvidas, né? Será que todo esse dinheiro que foi impresso vai gerar inflação? Né? Talvez essa questão mais discutida e levantada e debatida do ponto de vista de economia e finanças nesse período de coronavírus, né, da catástrofe do coronavírus. Né? Então, quando você olha a imprensa, os jornais, a mídia, tanto brasileira quanto mundial, se você pegar a Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, só se fala nisso, né, do ponto de vista de economia e finanças. Então, vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre os limites da expansão monetária e sobre os riscos de se gerar inflação ou não. Né? Muita gente discute isso usando as ideias da MMT, que é a Modern Monetary Theory. Vou explicar um pouquinho disso aqui, dessas ideias, dessa teoria também. Né? Então, a resposta rápida e simples sobre quais são os limites de impressão monetária, a resposta rápida e simples é a seguinte: existem dois limites. O primeiro limite é a capacidade produtiva de uma economia. Então, quando o governo imprime dinheiro demais e coloca a economia para funcionar, ele pode criar inflação se ele superaquecer a economia. Né? E o segundo limite é até que ponto os investidores aceitarão carregar essa moeda e carregar esses ativos, né? Quando o Banco Central imprimir dinheiro demais, às vezes ele precisa tirar um pouco de dinheiro e pôr título público, já vou explicar na sequência, mas assim, de maneira bem resumida, o segundo limite é o nível de aceitação que os investidores terão por ativos em reais, no caso, né? Ou dólares, né? Ativos em reais ou dólares, dependendo do governo que a gente está falando, e obviamente ativos públicos, né? Lembrando que a moeda é um ativo público, é um passivo emitido pelo Banco Central, e o título público é um passivo emitido pelo governo. Então, no limite, quase eles são a mesma coisa. A diferença é que, obviamente, a moeda não paga juros e o título público paga juros. Tá? Então, resposta: quais são os limites? 2. Nível de utilização da capacidade instalada, se a economia está superaquecendo ou não, isso pode gerar inflação. Número 1. E número 2, se os investidores vão topar carregar títulos públicos ou moeda nacional, dependendo da taxa de juros e da quantidade de moeda que foi imprimida. E isso, se eles não toparem, isso vai causar inflação, porque eles vão tirar recursos do país. Por exemplo, no Brasil, o câmbio vai a R$6, R$7, R$8, e isso vai produzir inflação. Então vamos agora explicar de maneira detalhada e usando a tecla SAP, sem economês, o que isso quer dizer. Né? Primeiro ponto que a gente precisa entender é que quando o governo imprime muito dinheiro, o efeito imediato na economia é zerar a taxa de juros. Né? A taxa de juros de curto prazo desta economia vai para zero. Né? Começa a sobrar dinheiro na economia. A taxa de juros de curto prazo nada mais é do que o preço do dinheiro, né? Como eu expliquei inúmeras vezes aqui no canal, e no Twitter, no Facebook, no meu blog. Essa é a ideia básica, inclusive, do Keynes. Né? O juro é o preço do dinheiro. Então, quando tem um excesso de dinheiro, o juro cai. Por que o juro cai? Porque os bancos começam a emprestar dinheiro um para o outro, porque eles não querem ficar com aquele negócio que queima na mão, aquele caixa, né, que a gente diz, queima na mão. Por que ele queima na mão? Porque ele não traz retorno. Né? A desvantagem da moeda é que ela tem um retorno zero. A vantagem é que ela confere liquidez, poder de liquidação de contratos para quem tem moeda, para quem tem liquidez. Né? Então, se sobra dinheiro na economia, a taxa de juros cai e no limite ela zera. Né? Quem coloca dinheiro na economia é o Banco Central. Então, quando ele coloca dinheiro demais, a taxa de juros vai caindo, 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 zera. E aí a gente precisa estudar os efeitos do juro zero na economia, que é o segundo passo lógico. Existe uma discussão também sobre a remuneração das compromissadas no Brasil, que a Auditoria Cidadã da Dívida faz muito, né? Que há uma crítica de que as reservas que os bancos depositam no Banco Central não deveriam ser remuneradas. Né? Só que se elas não fossem remuneradas, a taxa de juros, esse dinheiro ficaria na mão dos bancos, os bancos começariam a emprestar um para os outros e a taxa de juros cairia a zero. Tem algum problema dos juros cair para zero? Tem. A gente precisa ver qual é a dinâmica da economia e o que esse juro zero vai fazer. É evidente que agora o juro zero tem efeitos distintos do que teria com uma economia normal. Então agora que a economia implodiu, tanto no Brasil quanto no mundo, o juro zero praticamente não vai ter efeito inflacionário, porque o segundo canal, que lógico que eu queria explicar, é do efeito do juro zero. O juro zero ele estimula as pessoas a consumirem e estimula os empresários a investirem. Mas com uma economia em terra arrasada, ninguém vai consumir e ninguém vai investir. Então vamos recuperar o mecanismo do raciocínio. Né? Banco Central coloca muito dinheiro na economia, juro cai para zero. Né? Se o juro cai para zero, as pessoas em tese investiriam mais ou consumiriam mais.
em momento de terra arrasada como o atual, elas não vão consumir mais e não vão investir mais, né? Então, esse juro zero não terá efeito inflacionário por esse caminho, né? Ao mesmo tempo em que não tem efeito inflacionário por aí, o Banco Central, ao imprimir dinheiro, o que ele está fazendo? Ele está comprando ativos que agora se chama de ativos podres, mas que na verdade não são podres. A maioria desses ativos era perfeitamente saudável numa economia normal. Como a economia virou terra arrasada, esses ativos viram podres porque as empresas estão quebrando, não conseguem honrar seus fluxos de caixa, né? Então o Banco Central, a ideia é que o Banco Central no mundo, no último mês, os bancos centrais já compraram 1,7 trilhões de dólares desses ativos podres ou outrora saudáveis. Depois tem uma longa discussão sobre se os bancos centrais devem fazer isso ou não, e eu tenho um vídeo aqui no canal só para tratar desse tema, vocês acham aqui fácil. Então é para isso que o Banco Central, a princípio, né, imprime dinheiro e compra esses ativos, né, que outrora saudáveis agora são podres e daqui a pouco podem virar saudáveis. Inclusive, o Banco Central americano ganhou muito dinheiro. Em 2015, ele remeteu para o Tesouro americano mais de 100 bilhões de dólares de lucros que ele teve com os títulos que ele comprou. Vejam vocês que loucura. Que ele comprou na crise de 2008, 9, 10, ele comprou os títulos privados atrelados à hipoteca, como a gente diz, na bacia das almas, né? Porque as hipotecas estavam todas defaultadas. E esses títulos foram vendidos a preço de banana para o Banco Central. Então o Banco Central americano imprimiu moeda, comprou esses títulos, deixou na carteira e ganhou uma baita grana. Ganhou 100 bilhões de dólares, que em 2015 ele devolveu para o Tesouro americano. Por que ele ganhou uma baita grana? Porque ao longo de 2010, 11, 12, 13, 14, a economia americana se recuperou, voltou a crescer, o preço dos imóveis subiu, as hipotecas voltaram a ser pagas e todo o lucro ficou no balanço do Banco Central americano, que devolveu essa grana para o Tesouro, né? Então não necessariamente essa compra de títulos podres trará prejuízo para o setor público, né? Mas vamos voltar, né? Vamos ter foco aqui na resposta dos limites da impressão monetária, né? Então, no Brasil e no mundo, a impressão monetária vai causar inflação? Não, para já não. Por quê? Porque ela vai empurrar o juro para baixo, vai zerar o juro e esse juro baixo não vai ativar a economia a ponto da economia chegar no pleno emprego ou na plena utilização dos seus recursos produtivos. Quando uma economia chega em pleno emprego ou plena utilização dos seus recursos produtivos, aí os preços começam a subir, porque os trabalhadores conseguem barganhar salários maiores, as empresas começam a aumentar preços da venda, porque a demanda está aquecida, e aí a gente tem, de verdade, um contexto inflacionário. Então, nesse caso, a impressão monetária gera, sim, inflação pela via do juro baixo e do superaquecimento da economia, que, obviamente, não é o caso do Brasil nem do mundo. A gente está anos-luz dessa situação, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da aceitação dos investidores, né? Os investidores vão aceitar um ativo sem remuneração que o Banco Central imprime, chamado moeda. Para que diabos um investidor vai carregar reais que não pagam juros ou dólares que não pagam juros, né? E aí a gente volta nas vantagens e desvantagens da moeda. A grande vantagem da moeda no sistema financeiro monetário capitalista é que ela liquida contratos. Ela é o único ativo capaz de ter o que a gente chama do efeito liberatório. Então está na lei que com aquela moeda você paga e liquida qualquer contrato, qualquer passivo seu, né? $1 milhão paga qualquer conta em qualquer lugar do mundo. 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares paga qualquer conta em qualquer lugar do mundo. Então tá aí o valor da moeda líquida, né? Este é o valor da moeda líquida. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano imprimiu mais de 2 trilhões de dólares também para comprar esses ativos e as pessoas estão demandando dólares como se não houvesse amanhã. A demanda por dólares explodiu no mundo, porque o dólar ele é enxergado como o ativo líquido ou superlíquido, é o ativo que tem a maior capacidade de liquidação de compromissos, né? E todo mundo numa crise precisa liquidar compromissos, especialmente no momento em que está sendo executado nos seus passivos, né? O que é ser executado dos seus passivos, ligando a tecla SAP, é não dar calote, né? Você é devedor, o credor vem e fala, meu amigo, você vai ter que pagar essa conta aí. Se você está líquido, você tem dinheiro, você consegue pagar, senão você vai ter que pedalar, renegociar ou eventualmente dar um calote. Então a aceitação do dólar no mundo é plena. Então é evidente que nos Estados Unidos os limites de impressão monetária são muito menores do que no Brasil, porque os Estados Unidos podem emitir dólar quase que infinito, porque o mundo inteiro quer dólar, né? Haja vista que eles já imprimiram 2 trilhões de dólares, o balanço do Banco Central americano já saiu de 3,8 no pré-crise, 3,7 já passa dos 6 trilhões de dólares e muita gente acha que vai a 7, 8, 9 trilhões de dólares, que eu acho que é bem possível, mesmo se aplica para o Banco Central Europeu e japonês. Então, do ponto de vista de aceitação dos investidores, lá fora não há restrição inflacionária, porque há demanda por essas moedas. Mesmo que elas não paguem juros, os investidores precisam
ficar líquidos, então eles demandam essas moedas, eles têm em caixa dólar, né? Tem euro, tem ien, né? Claro que no Brasil não é a mesma situação, né? No Brasil, real é real, dólar é dólar, né? Vamos ter bem claro isso. Então no Brasil a gente pode ter uma segunda restrição de se gerar inflação no Brasil, sim, por conta da não aceitação dos investidores de carregar reais ou títulos públicos denominados em reais com juro muito baixo ou com juro zero. Se isso for verdade, pode começar a haver um deslocamento de riqueza dos brasileiros e dos residentes que investem aqui para fora, para dólar, né? E nesse caso, nossa taxa de câmbio iria para R$6, R$7, R$8. Acima de R$6 a gente começa a ter inflação no Brasil, é batata. Por quê? Porque os bens importados, que são denominados em reais a partir da taxa de câmbio, começam a ficar muito caros. Então, o petróleo, o trigo, o milho, soja, ferro, as manufaturas, carros, eletrodomésticos, equipamentos, tudo aquilo que a gente não sabe, não consegue mais produzir, porque a gente perdeu a capacidade tecnológica produtiva, a gente vai importar caro e isso vai gerar inflação. Então, no Brasil, há um limite, sim, né? O primeiro limite de imprimir moeda e gerar inflação porque a economia superaquece, esquece. No Brasil, estamos conversados que isso não é problema, porque com um desemprego que vai a 15%, 16% ao ano, e com as empresas praticamente quebrando, que não conseguem vender nada, o que a gente vê é onda de descontos, todas as empresas descontando o preço de venda para tentar vender, e o mercado de trabalho todo mundo aceita trabalhar por qualquer salário, porque o desemprego é gigante. Então, pela via do juro zero e superaquecimento, evidentemente que não haverá inflação no Brasil. Pela via da aceitação dos investidores já é mais delicado, porque tudo que a gente não quer no momento é um câmbio indo a R$10. Né? Se o nosso câmbio for a R$10, tá aqui o exemplo do lado. A gente virou a Argentina, a inflação vai a 50% ao ano, e aí a gente vai ter uma crise dramática com volta da inflação, até mesmo com risco de hiperinflação. Tá? E o Banco Central, obviamente que ele tem medo disso. Né? Ele vem, o Banco Central diria que é o órgão do governo mais ativo, né, nessa crise, e ele vem dando afirmações de que ele vai comprar ativos, né, com essa nova PEC, enfim, ele está se movimentando, só que já começou a dar também afirmações, fazer afirmações no sentido de que, olha, também não é imprimir dinheiro resolve a crise, também não é assim, né? O presidente do Banco Central está falando isso, também não é assim, né? Então, assim, e dá para entender o que ele está falando, né? E acho que, inclusive, ele está correto, porque o limite dele zerar o juro é haver uma disparada cambial no Brasil, né? Então esse 3,75 já está meio assim, com medo desgraçado, porque é um gelo fino, né? Um gelo fino dessa disparada cambial. Disparada cambial tem a ver com a falta de aceitação dos investidores, tanto brasileiros, e obviamente que estou falando dos residentes, dos que têm poupança e dos que são mais ricos, né? Tanto dos brasileiros quanto dos não residentes tirarem toda a sua riqueza daqui, né? Se isso acontece, o câmbio desvaloriza e a inflação vem, né? Há uma taxa de 3,75, as coisas mais ou menos ainda estão equilibradas. Lá fora o juro no mundo está zero, né? Então tem um prêmio para você carregar ativos brasileiros denominados em reais. Se vier a zero, o que vai acontecer? Ninguém sabe, né? Como diz um amigo meu, fazer previsões é muito difícil, especialmente sobre o futuro, né? Mas se vier a zero, pode ser que tenha essa desvalorização. Talvez o Banco Central teste um pouquinho mais, trazer para 3,5, trazer para 3 para ver o que dá, né? E ao mesmo tempo que ele não quer zerar o juro, ele é obrigado a fazer a esterilização. O que é esterilização? Ele precisa recolher o excesso de moeda que ele está imprimindo para comprar os títulos privados e precisa colocar títulos públicos no lugar. E esses títulos públicos pagam, são títulos que estão na carteira do Banco Central, pagam esse juro de 3,75, título curto, né? Não dá tempo aqui de eu explicar o que é o juro longo, a curva de juros, mas tem vários vídeos aqui no canal também que eu explico o que é a curva de juros. Isso é da maior relevância para você que investe no Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é do que um espelho da curva longa de juros, tá? Tem posts no blog, quem tiver interesse me fala que eu mando, eu vou deixar umas indicações aqui. Então o Banco Central ele recolhe esse excesso de moeda colocando títulos públicos que pagam pelo menos 3,75, que é o mesmo problema da auditoria cidadã da dívida, porque se ele não remunerar o que está depositado no Banco Central a 3,75, a galera vai fazer o quê? Emprestar dinheiro um para os outros e o juro zera. Ao zerar o juro, a gente volte para a casinha da probabilidade de desvalorização cambial. Se o câmbio desvalorizar 6, 7, 8, 10 reais, a coisa desestabiliza e a gente vira Argentina e a inflação volta. Então, concluindo, né? 2 limites. Primeiro, capacidade instalada, que está ociosa, então podemos imprimir dinheiro à vontade. Segundo limite, aceitação dos investidores de ativos denominados em reais, seja o real em si, seja os títulos públicos, né? Que no final do dia são passivos do setor público, um que paga juro, que é o título, e outro que não paga juro, que é a moeda. Qual a vantagem da moeda? Ela liquida contratos. Qual a vantagem do título? Ele paga um prêmio, ele paga uma taxa de juros, tá bom? Obrigado.